Olá, bom dia a todos. Eu sou o Tiago Silva Pereira, sou um dos fundadores da Anoplia Solutions. Em primeiro lugar, queremos agradecer à Câmara de Comércio e Indústria o convite para fazermos este webinar, a oportunidade que nos deram de apresentarmos a nossa visão sobre a sustentabilidade enquanto espinha dorsal das organizações. É esse o tema que demos ao evento de hoje. Nós somos uma empresa de consultoria em sustentabilidade corporativa, tendo o desenvolvimento de atividades, desenvolvimento de negócios, mas não exclusivamente, porque também nos focamos em organizações sem fins lucrativos, como o mote para esta visão. Nós somos uma empresa de consultoria, como eu disse, passando a redundância, focada no desenvolvimento de negócios e apoiamos organizações no desenvolvimento e na exploração permanente de novas oportunidades, sempre em alinhamento crescente e muito estreito com a sustentabilidade enquanto agenda de sustentabilidade da ONU. Portanto, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com todos os seus objetivos, que, como sabem, é uma agenda muito rica, que vai desde a erradicação da pobreza, combate à fome, igualdade de género, educação de qualidade e por aí fora, até passando pelo ambiente, que normalmente é aquela associação mais corriqueira que se costuma fazer à sustentabilidade, mas que vai, felizmente, através desta agenda, muito mais além desse desígnio. E, portanto, como tal, nós procuramos elaborar soluções que consideramos que integrando a sustentabilidade com esta espinha dorsal, com esta forma de estar na atividade, abrem oportunidades e ajudam a construir negócios resilientes e, no fundo, à prova do futuro. A nossa equipa é composta por 4 fundadores. Aqui presentes estamos eu e o Luís Rochard, quem vou passar a palavra muito em breve, que é o nosso professor e o nosso guru de sustentabilidade. Muitos de vocês provavelmente conhecê-lo-ão. Também temos o Pedro Tamagnini e o Luís Afonso. O Luís é o nosso... Eu vou dar alguns anglicismos e peço desculpa desde já, mas no mundo dos negócios, às vezes, pelo menos para nós, é inevitável. O Luís assume a função de Head of Sustainability e eu estou mais focado no desenvolvimento do negócio. O Pedro tem tudo que é novos projetos, tecnologia, etc. E o Luís Afonso está mais focado na comunicação e no marketing. Vou apresentar-vos muito sucintamente a nossa abordagem, um conceito a que chamamos de Sustainability as a Service. Apesar de o nosso nome ser unobvious e nós procurarmos sempre fugir do óbvio no nosso posicionamento e nas soluções que ajudamos a encontrar, às vezes é inevitável a clichêsarmos um bocado a nossa abordagem comercial e hoje em dia quase toda a gente percebe o conceito do as a service, transmite flexibilidade, adaptabilidade, mais um anglicismo, affordability, customização, e portanto nós abordamos a sustentabilidade precisamente dessa forma. Tentamos criar um conceito que está em permanente evolução, tal como qualquer organização deve estar, uma dinâmica evolutiva, se adapta a qualquer tipo de organização e a qualquer dimensão da organização. Portanto, temos 4 eixos principais: temos a estratégia, temos o compliance and governance, conhecimento e a parte mais de aconselhamento, advisory. Dentro da estratégia temos 3 serviços: o Chief Sustainability Officer as a Service, o roteiro estratégico, portanto, definição e implementação de estratégia alinhada com sustentabilidade, e gestão de crise, que também, como sabemos todos, por experiências próprias ou alheias, é um tema cada vez mais premente e necessário prevenir, idealmente, mas no mínimo corrigir quando nos deparamos com algum cenário mais complicado no âmbito seja de false claims, de greenwashing, etc. Ou às vezes simplesmente algum erro comunicacional que possa implicar esta necessidade de gerir uma crise, idealmente preventivamente. Depois temos a parte de compliance e governance, em que temos toda a parte de regulatórios, regulação, financiamento público e privado, o conhecimento, desde workshops, formações customizadas, aquilo a que chamamos de avaliação de stakeholders, uma lógica mais holística da organização, desde os acionistas, quadros baixos, médios, superiores, fornecedores e clientes,
sendo que a parte dos fornecedores temos também uma área mais específica, um serviço mais específico, que inclui mesmo a avaliação e a gestão de risco desta cadeia de fornecimento. Também sabemos que daí podem emanar muitos problemas e às vezes problemas quase irreversíveis e, portanto, queremos também focar a análise nessa cadeia de fornecimento, caso o nosso cliente assim o entenda. E por fim temos a parte de advisory, onde temos toda a área de comunicação, recrutamento, certificações nacionais e internacionais, concursos com respectivas propostas e acompanhamento de todo o processo, também muito alicerçado na experiência que eu e o Luís temos trabalhado, quer do lado do governo, quer do lado da administração pública, portanto conhecemos profundamente esses meandros, e por fim a parte de reputação e relações públicas. Antes de passar a palavra ao Luís, queria só dar aqui uma última nota, é que nós, apesar de sermos uma empresa a nascer para o mercado, estamos a entrar neste momento no mercado, tivemos a sorte de sermos vistos por uma das chamadas Big Four como uma empresa com valor estratégico para complementar a sua oferta nesta área de ESG e, portanto, entramos num mercado com esta equipa que vos apresentei muito sucintamente, mas também com uma espécie de certificação de qualidade dada por essa Big Four. Eu posso dizer o nome, o acordo já está fechado, que é a KPMG, portanto vamos estar a trabalhar no mercado português e angolano com a KPMG para complementar toda a oferta deles na área de ESG. Passo agora a palavra ao Luís e obrigado mais uma vez. Luís, estás em mute. Ok. Bom dia a todos. Eu vou ter aqui a função de guiar-vos nesta sessão. Espero não haver baixas em termos práticos. A nossa ideia é exatamente refletirmos um pouco sobre esta questão de como é que devemos encarar a sustentabilidade e como é que a devemos posicionar nas empresas, qual a importância, por onde é que devemos olhar para todas estas questões. Tenho muita pena não ver a vossa cara, eu sou uma pessoa de pessoas, mas pelo menos já estive aqui a rever os vossos nomes e por isso espero que depois nos mantenhamos em contacto. O início que eu queria aqui pôr era exatamente falarmos um pouco sobre esta questão dos desafios e pressões. Podes passar, Tiago, e que é efetivamente o que é que nós hoje temos enquanto os maiores desafios que temos enquanto sociedade. Todos nós ouvimos falar e presenciamos e vivenciamos esta questão da crise climática e por isso, sem dúvida nenhuma, que há uma crise instalada, há um problema que temos que resolver a nível global. Estamos a ter dificuldades em cumprir o que é que são estas metas. Estas metas já vêm de há dezenas de anos, mas sem dúvida nenhuma que a forma de o ultrapassar tem vindo a cada vez termos menos tempo para avançarmos com estas questões e por isso torna-se muito grave e todos nós, seja individualmente, seja coletivamente, temos que contribuir para isso. A outra questão é a questão da emergência da natureza, que tem a ver efetivamente com os impactos que a nossa atividade tem sobre a natureza, e a natureza é basicamente a questão do capital natural, ou seja, todas as funções que o planeta Terra, que é a nossa madre, mãe, a madre, como é o spaceship, não é? Quer dizer, a nossa nave em que nós navegamos, e por isso, sem dúvida nenhuma, tem limites, e esses limites têm sido muito ultrapassados, e por isso, sem dúvida nenhuma, que temos aqui um problema, e que este problema é, sobretudo, o ataque que todos os outputs da nossa economia vão fazendo sobre a natureza, diminuindo as suas capacidades, diminuindo a sua capacidade regenerativa, de nós podermos ter o que é que são alguns dos serviços de ecossistemas, sejam eles a purificação da água ou das águas, mas também o fornecimento de comida ou de outros bens que nós necessitamos. E por isso, sem dúvida nenhuma, entender, neste caso, como é que nós podemos contribuir para
minimizar os problemas da crise climática, mas também como é que podemos, em relação às questões do capital natural, podemos intervir. Por último, a questão da desigualdade social. Nós temos vivido décadas de grande progresso económico, geramos riqueza como nunca gerámos a nível global. No entanto, temos um problema de, na verdade, a distribuição, não ser resolvidos os problemas de distribuição de riqueza, e por isso continuamos a ter muita pobreza e muita desigualdade. E neste caso, embora o nível de riqueza tenha aumentado, nós temos que a sua distribuição está muito desequilibrada e por isso ainda estas desigualdades têm aumentado e não diminuído. Evidentemente que nas nossas condições geográficas onde vivemos somos uns privilegiados porque estamos numa das zonas com maior renda e por isso com menores desigualdades, mas todos nós também temos consciência que é um problema ainda para resolver. E por isso estes são os três grandes desafios. Evidentemente que estes são os globais, os maiores, que podemos ter, e depois temos sempre as outras questões de contexto. Neste caso, as empresas hoje também estão pressionadas em relação a esta agenda, não só propriamente os grandes objetivos e devermos contribuir, e o devermos também tem a ver exatamente com, se nós tivermos soluções, essas soluções serão adotadas pelo mercado, e por isso nós temos hoje aqui um conjunto de pressões em que temos, em primeiro lugar, a regulação europeia. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da diretiva, da CSRD, da diretiva do relato corporativo, onde, na verdade, a União Europeia resolveu levar estes temas bastante a sério e tornou o que eram ações voluntárias que as empresas estavam a realizar numa obrigatoriedade. E esta obrigatoriedade foi a produção desta diretiva, que, contudo, em Portugal ainda falta ser transposta para o direito nacional, embora nós teremos que obedecer à generalidade do que é as obrigatoriedades dessa diretiva, sendo que, por exemplo, uma das questões que ainda fica em aberto e tentarmos descobrir é exatamente qual é que vai ser o regime sancionatório. Trago aqui este exemplo desta notícia da Forbes em relação à transposição em França e que, na verdade, neste caso, considera até penas de prisão para os responsáveis das empresas por não cumprimento desta diretiva. E por isso a regulação é grande, a regulação está aí e é importante. Mas no mundo dos negócios, para lá da regulação, sabemos perfeitamente que os nossos concorrentes também se movem, também vão inovando nos produtos e nos serviços, e por isso, sem dúvida nenhuma, que há aqui que, por um lado, seguir. Evidentemente, se nós só seguirmos o que é que são as tendências, poderemos ter problemas por sermos ultrapassados mais tarde ou mais cedo em relação a estas questões, mas a concorrência, ou seja, as outras empresas estão-se a mover e estão a apresentar soluções exatamente que a sociedade vai exigindo. Por último lugar, é esta questão da exigência da sociedade, que é os consumidores, ou a sociedade, neste momento, cada vez está mais consciente em relação aos produtos, à origem dos produtos, à forma como eles são produzidos, à forma de onde é que eles são abastecidos, as matérias-primas são, como é que elas são cultivadas, tudo isso, sem dúvida nenhuma, é uma pressão crescente. Todos nós, há uns anos atrás, tínhamos, por exemplo, os produtos biológicos, onde tínhamos uma cesta na área dos legumes, onde havia meia dúzia de batatas, cenouras e nabos em que podíamos escolher, e hoje, tal como podemos ver, já temos metros de linear a oferecer este caso de produtos biológicos, de produção biológica, mas também temos o conjunto dos produtos muito mais preocupados com estas questões de saúde. E por isso os consumidores começam a pedir, e sem dúvida que é importante as empresas não perderem este foco e entenderem. E por isso, neste caso, temos por um lado o que é que são os grandes desafios, e se nós apresentarmos soluções para esses grandes desafios, o mercado vai reconhecer, e por outro lado, o próprio mercado, seja pela concorrência, seja pelos consumidores, começa-nos também a pressionar para adotarmos
posições diferentes. Próximo slide, por favor, Tiago. Em termos destas questões, como sabemos, é uma questão complexa, é uma questão grande e difícil, e todos nós sabemos que esta questão de como é que se processa um elefante é exatamente às postas e aos pedaços, e por isso não vale a pena ficarmos perdidos a pensar que é uma avalanche ou um tsunami, como hoje se fala em termos regulatórios, ou de outro tipo de pressões, mas sim podermos pensar como é que o podemos fazer. Eu trago aqui algumas perspectivas que como é que podemos olhar para estas questões. Em primeiro lugar, é esta questão de identificar os riscos. Sem dúvida nenhuma que as empresas, até à data, têm, sobretudo, as questões do risco financeiro muito, muito identificadas. Isso até fazia parte do que era a avaliação de risco tradicional, por exemplo, para obter financiamento para as empresas, e por isso, quando as empresas e a economia estava sobretudo focada só nos resultados financeiros, mas hoje estes riscos ultrapassam muito só o que são os riscos financeiros, e atualmente os próprios bancos, e cada vez mais é vulgar. Hoje ouvimos anúncios na rádio a falar-nos dos rácios e da classificação das empresas em termos nestas questões, no ESG, em termos de qual é que é a sua avaliação, e por isso cada vez mais os riscos das empresas têm que ser avaliados, não só os riscos financeiros, em termos como é que os custos de produção, os custos de distribuição, os mercados, mas também entender como é que estamos a tratar estas questões destes grandes desafios, sejam eles a questão das emissões, se os nossos produtos têm um nível elevado de emissões ou não, ou outro tipo de questões associadas aqui, como é que se está a contribuir para a sociedade, e por isso, sem dúvida nenhuma, que o identificar os riscos é o primeiro passo para estas questões. O segundo passo, em relação a estas questões, e muitas das vezes esquecemos, e as empresas esquecem isto, porque estão muito concentradas nos riscos, que é identificar as oportunidades. Sem dúvida nenhuma que o espírito empreendedor tradicionalmente estabelece quando se identifica uma oportunidade, e por isso se vai montar um empreendimento exatamente para tentar capturar essas oportunidades. Aqui o que deve ser feito atualmente em relação a estas questões e às questões da agenda da sustentabilidade é exatamente que estas oportunidades não sejam só em termos de a funcionalidade de um produto, a oportunidade, a forma de distribuição, ou mesmo as questões aspiracionais de um produto que toda a gente vai querer, mas sim também avaliar quais são as oportunidades em termos de, por exemplo, mercados que ainda não estão servidos. Muitas das vezes, por exemplo, só estamos a atacar o topo da pirâmide, e por isso o topo em termos da disponibilidade financeira, quando provavelmente podemos desenvolver modelos de negócio mais baseados na base da pirâmide, e por isso fornecer produtos e serviços a comunidades que são menos favorecidas economicamente, ou, neste caso, oferecer produtos diferenciados no mercado que permitam efetivamente oferecer ao mercado, por exemplo, um produto que tenha muito menos impacto em relação às questões do carbono, ou que tenha muito mais impacto social, como há bocadinho estava a referir. E por isso, sem dúvida nenhuma, que essas são fases iniciais. O terceiro passo será, conjugando o que são os riscos e as oportunidades, exatamente desenhar uma estratégia, e por isso também não ficar só pela formulação do que são os nossos riscos e as nossas oportunidades, mas sim, em face disso, desenhar uma estratégia. E a estratégia, como já vimos, tem aqui alguém pergunta aqui qual é o segundo passo, a identificar as oportunidades. Basicamente, no terceiro passo, o desenhar a estratégia é fundamental, porque conjugando o que são estas questões, então podemos desenhar e pôr em funcionamento exatamente o que são as formas de atingirmos todas estas questões. A consideração aqui,
quando falamos da espinha dorsal, é exatamente que, independentemente de olharmos segundo as lentes tradicionais em termos de negócio, e por isso com rentabilidades, e por isso com tudo o associado em termos dos resultados financeiros deste negócio, evidentemente, se considerarmos todos os fatores de sustentabilidade, estamos a acrescentar oportunidades em termos de termos sucesso em relação aqui ao nosso produto. Em termos do o último passo em relação a esta questão, olhando todas estas questões, e por isso o quarto passo em relação a isto, é exatamente nós podermos, através da nossa estratégia, desenharmos novos produtos, desenharmos novos serviços e novos mercados que atendam exatamente a estas questões e por isso transformarmos o que é o que identificámos enquanto riscos, mas ao mesmo tempo enquanto oportunidades, concretizando. E aqui todos nós sabemos que uma dos grandes motores das empresas é exatamente a inovação, a criação de novos produtos, novos serviços ou o atender novos mercados. E tal como eu estava a dizer, aqui não estamos a falar só, por exemplo, de mercados de exportação, e nós, por exemplo, sabemos que existem mercados mais sofisticados, os mercados norte-americano ou do norte da Europa, que exige bastante em termos da performance e sustentabilidade dos produtos ou dos serviços considerados, e por isso, sem dúvida nenhuma, isso pode ser uma oportunidade de nós começarmos a olhar de uma forma completamente diferente e obtermos estes ganhos, estas formas de poder crescer e poder atender de uma forma diferente a estes mercados. Próximo, Tiago, por favor. E então, como é que nós vamos navegar esta complexidade? Aqui há uma das questões fundamentais, é que existem um conjunto de novas competências a emergir. Trago-vos aqui nada mais mainstream, mais vulgarizado do que a Barbie, e neste caso a própria Barbie, numa das suas últimas edições, tem a versão da Chief Sustainability Officer, ou seja, sem dúvida nenhuma que a sociedade começa a olhar exatamente para estas novas funções. E por isso, além de termos o que é que são as competências tradicionais que as empresas já tinham que ter, em termos de gestores financeiros, de gestores operacionais, de gestores de marketing e todas as operações normais para fazer o funcionamento de uma determinada função, a função de sustentabilidade cada vez mais é chave. Evidentemente que esta função individualizada, e aqui estamos a falar em grandes empresas que já têm esta função atribuída a um membro do Conselho de Administração, na maior parte das vezes e nas grandes empresas internacionais, um membro da Comissão Executiva, e por isso estes temas já sobem à gestão de topo da empresa, às definições estratégicas e que depois têm um conjunto de funções que ajudam a desenvolver toda esta questão e por isso a função de gestão de sustentabilidade nas empresas cada vez é mais chave e cada vez é atribuída e está atribuída ao nível mais alto em termos destas questões. O próximo, Tiago. Aqui qual é que é a definição que nós temos em relação a esta questão? É que, na verdade, as empresas devem ter esta responsabilidade atribuída, devem ter esta função na empresa, sendo que, dependendo do nível de organização da própria empresa, tem que se constituir como, na verdade, um catalisador de funcionamento da empresa, e por isso, como se fala aqui, a função de responsável de sustentabilidade tem a ver exatamente a esta questão de ser flexível, adaptativa, tem que estar ligado ao negócio, não pode ser uma área desligada do negócio, só a tratar de relatórios ou de relacionamento direto com os stakeholders, mas sem dúvida nenhuma fazer parte da estrutura e da forma como as empresas consideram o seu negócio. Evidentemente que este tipo de organização, sem dúvida nenhuma, podes passar. Evidentemente que depende muito do tipo de organização. Nós cá em Portugal já temos algumas
algumas empresas que anunciam os seus Chief Sustainability Officer, embora a maior parte deles não tenham propriamente este nível de integração já da decisão de topo das empresas. E sem dúvida nenhuma que a existência desta responsabilidade de sustentabilidade ao mais alto nível, independentemente de qual é a dimensão ou tipo de organização que estamos a considerar. E aqui o que nós vemos aqui é exatamente a oportunidade para empresas já de médio de mercado, e por isso não propriamente as maiores, a possibilidade de as empresas, não tendo esta função e não pretendendo tê-la diretamente nas suas atividades, poderem terceirizar e, por isso, contratar estas responsabilidades no mercado, e que aqui nós as denominamos das diferentes formas de, podendo ser aos mais diferentes níveis, ou seja, de uma forma muito mais operativa e, por isso, quase como delegação de funções para uma entidade terceira, ou então fazendo como que assessoria interna à decisão de topo das empresas. Podes passar, por favor. E por isso, as empresas, para lá de reconhecerem a necessidade de terem esta função, têm que pensar e agir estrategicamente. Ou seja, muitas das vezes a elaboração de estratégias são feitas, mas a maior parte das vezes a dificuldade é exatamente de executar essas estratégias, concretizar essas estratégias, porque muitas das vezes as estratégias são feitas mais, como se costuma dizer, são feitas na confusão e depois são executadas na esperança que resultem, uma vez que muitas das vezes, e todos nós conhecemos essa realidade, de ser muito aspiracional, e por isso as estratégias, quando são desenhadas ou escritas, como os discursos da Miss Universo, onde, na verdade, são estabelecidos um conjunto de princípios válidos, muito importantes, mas completamente fora da realidade em termos da sua formulação. E por isso, aqui, além de reconhecer a necessidade de termos estas responsabilidades, temos que agir de uma forma estratégica e, por isso, a concretização disso. Podes passar? Aqui, basicamente, a necessidade das empresas é definir os seus roteiros estratégicos. Aqui referimos o roteiro de uma forma mais prática de elaboração estratégica, uma vez que muitas das vezes, como eu disse, as declarações de estratégia são declarações muito vagas, e neste caso os roteiros expressam de uma forma mais específica exatamente o que queremos e como é que queremos executar. E por isso, sem dúvida nenhuma, que a elaboração destes roteiros estratégicos são muito importantes. Por outro lado, também aqui esta gestão de crise, uma vez que muitas das vezes as empresas são confrontadas com situações em que os seus produtos, os seus serviços, os seus mercados, a sua localização, e todos conhecemos situações onde isso já aconteceu, onde praticamente podemos ficar fora de mercado por uma opinião adversa, por uma desconsideração em relação à forma que estamos a produzir, ou pela forma mesmo que o estamos a fazer e que não estamos adaptados aos mercados que necessitamos. E por isso, sem dúvida nenhuma, a elaboração correta da estratégia através de roteiros muito específicos, e a questão da gestão de crise é fundamental para nós podermos olhar de uma forma muito mais concreta como é que isto pode ser obtido. Próxima, por favor. A outra também que é fundamental em relação a estas questões é a questão do conhecimento, porque todos nós, de uma forma geral, conseguimos dizer, formular algumas afirmações sobre como organizar-nos em relação a estas questões, mas estes são temas que já têm dezenas de anos a funcionar, há muitos casos, há muita literatura. A ciência também cada vez mais está a entrar
nestas questões e, por isso, o conhecimento, não só o prático, mas também o científico e técnico, tem vindo a ser desenvolvido e, por isso, sem dúvida nenhuma, que o conhecimento, o acesso ao conhecimento é fundamental, em vez de estarmos só a agir a partir de crenças ou de boas vontades em relação a pensarmos que vamos fazer determinada coisa porque parece bem ou parece-nos que terá um efeito ou um impacto positivo. Não, é preciso esta base de conhecimento para ser desenvolvida. Próxima, só por favor. Aqui, como é que as empresas podem resolver isso e como é que nós ajudamos as empresas a resolver isso? O tradicional formação e organização de workshops, ou seja, o vivenciar estas questões, sobretudo de dentro para fora e não propriamente de fora para dentro, que é uma das formas tradicionais, muitas das vezes, que é ir adquirir um pacote qualquer de formação externa sem considerar o contexto das empresas e por isso, neste caso, é importante entendermos o que queremos para quê e por isso, sem dúvida nenhuma, a organização dos diversos formatos de formação são muito importantes. Neste caso, também aqui a questão da avaliação de stakeholders, esta questão, as partes interessadas, todas as entidades, pessoas que são influenciadas ou influenciam a atividade das empresas, é a forma de olharmos para estas questões e por isso não devemos estar focados só em determinadas parceiros de negócio, devemos alargar esse espectro em termos de avaliação e fazê-lo de uma forma o mais estruturada possível, uma vez que, na verdade, estes objetivos só são atingidos através do estabelecimento de parcerias, sejam elas dentro das nossas cadeias de valor, muitas das vezes fora das nossas cadeias de valor, ou seja, por exemplo, quando quisermos atender determinado tipo de mercados, muitas das vezes precisamos de entender esses mercados entendemos se tivermos parcerias externas e diferentes do que é que normalmente fazemos. Depois, outra questão também fundamental, que é o alargamento da responsabilidade das empresas em termos do entendimento, ou seja, atualmente já não se entende que a responsabilidade está circunscrita às nossas operações diretas e por isso às paredes das nossas operações, mas sim alargadas tanto a montante como a jusante em termos das nossas cadeias de valor e por isso, sem dúvida nenhuma, que termos atenção de fazer este escrutínio em termos de que tipo de materiais, de onde é que eles vêm, como é que eles são produzidos, quais são as condições em que eles são obtidos, sem dúvida nenhuma é muito importante porque mais tarde ou mais cedo os nossos consumidores, em primeiro lugar, nos poderão questionar sobre isso. Quem já faz parte de cadeias sofisticadas, de grandes empresas, já conhece esta realidade, onde as empresas, para não caírem em riscos que já caíram no passado, neste momento realizam auditorias e têm uma atenção muito específica exatamente em relação a estas questões e por isso as empresas têm que ter consciência das suas cadeias de valor para poderem efetivamente navegar calmamente o que é que são estes desafios, mas também as oportunidades que nos surgem em relação a estas questões. Próximo, se faz favor. Depois, falei aqui desta pressão regulatória, é uma pressão regulatória até à data e tem vindo a desenvolver-se, ela era sobretudo voluntária e por isso foram desenvolvidos um conjunto de referenciais que nos permitiam, de alguma forma, responder às necessidades sobretudo, de reporte público do que é que estávamos a fazer e como é que estávamos a fazer, e por isso todos vocês já ouviram falar do GRI, que era a grande referência em termos de reporte de informação não financeira, mas atualmente esta pressão deixou de ser voluntária, deixou só por setor ou pelos pares e passou a ser efetivamente regulatória em termos de legislação e por isso, sem dúvida nenhuma, que a produção de informação não financeira é fundamental. O facto de também o setor financeiro ter entrado nestes temas, sobretudo no que atualmente entendemos por ESG, ou seja, as componentes de Environmental, Social and Governance em inglês,
em termos de como é que o setor financeiro avalia a performance das empresas e os riscos das empresas. Sem dúvida nenhuma que isso nos trouxe uma outra forma de regulação, não propriamente em termos legislativos, mas em termos de o acesso ao capital para o funcionamento das nossas empresas. E por isso, sem dúvida nenhuma, que há aqui uma pressão crescente em termos regulatórios. Os referenciais, hoje temos mais de 400 referenciais reportados em relação a todas estas questões, alguns muito específicos para determinados setores, outros específicos para alguns temas, como o carbono ou como o capital natural, mas sem dúvida nenhuma que é uma selva complexa que temos que navegar atualmente e sem dúvida nenhuma que na produção atual de um relatório já não estamos só perante uma peça de comunicação feita em estilo livre, mas sim uma peça de comunicação que tem uma série de restrições e de normas que necessitamos seguir. E por isso, sem dúvida nenhuma, que tudo isto, ou seja, a elaboração de relatórios está cada vez mais sujeita à regulamentação. Por exemplo, atualmente as empresas precisam de classificar todos os seus ativos e, por isso, os seus financiamentos na taxonomia europeia, que é a forma exatamente que a União Europeia criou para classificar o quão sustentável são as nossas atividades e depois reflete na avaliação dos riscos financeiros e sem dúvida nenhuma que aqui foi introduzido alguma complexidade ou muita complexidade em relação a estas questões. Como eu já disse, isto tudo tem como resultado final exatamente o posicionamento e a forma como as empresas são percepcionadas em termos dos seus riscos financeiros em relação a todas estas questões. Evidentemente que já vimos que temos um conjunto de regras muito grandes, mas a comunicação tem que ser eficaz e por isso temos que sobressair na forma como comunicamos, porque se também só tivermos a seguir, seja em termos das nossas orientações estratégicas, seja a nossa comunicação, seguirmos estritamente o que é que são, o que é que as regulamentações e a legislação e os referenciais nos dizem, também não nos distinguimos do mercado e por isso, sem dúvida nenhuma, que é necessário, para lá do entendimento de todas estas questões, poder comunicar o mais eficazmente possível a forma como nós temos. E por isso, sem dúvida nenhuma, que é muito importante entender qual o contexto de sustentabilidade em que estamos, ou seja, o que é relevante para os nossos diferentes stakeholders, sejam eles dos quais nós dependemos, sejam a nossa cadeia de valor, ou, por exemplo, os nossos financiadores, sejam eles a banca, ou sejam investidores diretamente nas nossas atividades, mas também, ao mesmo tempo, temos que comunicar com os nossos consumidores, no caso de termos uma relação diretamente com o mercado ou como é que nós nos posicionamos dentro de cadeias de valor mais alargadas e como é que podemos manter toda estas nossas questões. Uma forma tradicional que as empresas têm feito isto é através de certificação. Não existe nenhuma certificação única e reconhecida internacionalmente em relação às questões de sustentabilidade. Existe um sem número e um número muito alargado de formas de certificação que muitas das vezes têm a ver com produtos, com serviços, com determinadas condições. Por exemplo, todos nós conhecemos em relação aos produtos alimentares, sobretudo as grandes cadeias, sejam ele o café ou o chocolate, o comércio justo ou o fair trade, e por isso que é uma forma que o mercado encontrou de certificar que a relação com os produtores é feita de uma forma correta, mas sem dúvida nenhuma que também aqui existe um sem número de certificações que podem ser alcançadas. Muitas das vezes a própria comunicação não distingue o que é que são certificações e o que é que são prémios. As certificações, evidentemente, que têm um grau de exigência muito maior. Os prémios, sem dúvida nenhuma, que são outra forma de distinguir, embora, mais uma vez aqui, também o simples facto de se ter um prémio não garante que o mercado nos vai reconhecer, pode ajudar
em relação a essas questões e, sobretudo, é preciso também distinguir que tipo de prémios. Eu costumo usar sempre o exemplo das medalhas dos concursos de vinhos, não é? Quer dizer, em que há tantos concursos de vinho que mais tarde ou mais cedo o nosso vinho ganhará uma medalha, algures num concurso, e pelo menos no meu caso eu não escolho os vinhos pelas medalhas que são apresentadas, embora acredite que haja consumidores que o possam fazer. Aqui outra forma de assegurar estas questões e que temos que assegurar é esta questão da reputação e das relações públicas, sem dúvida nenhuma que as empresas têm que gerir de uma forma integrada e profissional todas estas questões. Mais uma vez, por exemplo, referindo a esta questão, o facto de sermos algures premiados com um prémio qualquer que, pronto, obscuro, evidentemente que não nos evita de podermos ser atacado por alguma ONG em relação a alguma conduta menos própria que possa acontecer. E por isso, sem dúvida nenhuma, que há aqui um conjunto de posicionamentos que, independentemente de neste caso, fazendo tudo certo, tudo bem, tudo direito, utilizando os maiores referenciais, cumprindo toda a regulamentação e legislação e todas estas questões, evidentemente que muitas das vezes sabemos que esse tipo de enquadramento é o mínimo denominador comum e, na verdade, se nós queremos ter sucesso, queremos avançar com os nossos projetos empresariais, provavelmente temos que apontar ao máximo denominador comum e não ao mínimo, e por isso termos que ir bastante mais além do que é tradicional e do que são as formas que nós temos para fazer isso. E por isso, aqui, o que trazíamos hoje é exatamente entender que, na verdade, nós temos um conjunto alargado de desafios, temos um conjunto alargado de oportunidades, que na verdade uma paisagem que não é simples, mas neste caso, usando a alegoria do elefante às postas, sem dúvida nenhuma que neste caso nada é impossível, tudo é possível a partir do momento em que, na verdade, olhemos estrategicamente, consideremos o conhecimento e nos posicionemos, sobretudo, em termos de termos os nossos parceiros de negócio que nos apoiem diretamente no sucesso, e esse sucesso pode passar exatamente por ter parceiros na área da sustentabilidade que nos permitam navegar toda este mar e permitir que nos adaptemos e que, sobretudo, criemos, e aqui era a mensagem que eu gostava de deixar, que no fim consigamos ter sucesso com a tal criação de novos produtos, novos serviços, novos mercados e não ficarmos só no tradicional em relação a todas estas questões. E por isso esta era a mensagem, na verdade, que trazíamos aqui. Ficamos agora disponíveis para alguma questão. Eu não sei se, entretanto, porque estava aqui a falar e por isso não atendi se há alguma questão que já tenha sido colocada, mas estamos disponíveis se quiserem fazer. Sabem que eu tenho que fazer aí no chat e teremos todo o gosto de responder aqui, ou então entram em contacto connosco e conversamos a partir daí. Muito obrigado.